que a gente testa o software? Para que a gente faz teste no código que a gente mesmo entregou? Ou seja, eu fiz o software, eu devia entregar um negócio certo, né? Então por que eu tenho que testar? O objetivo de testar o software é verificar se ele funciona. A gente quer saber se ele funciona, né? É óbvio. Agora, o conceito principal aqui para você entender é o que é um software que funciona? Porque quando a gente fala funcionar, se você pensar no carro, um carro funcionar tem um monte de coisa. Pô, sei lá, o câmbio tem que engatar a marcha certa, o acelerador precisa tá, quando eu pisar nele, ele acelera um pouquinho, se eu pisar mais fundo, ele acelera mais. Sei lá, a transmissão tem que estar funcionando, os cabos têm que funcionar, o fluido de freio, será que o freio funciona? Então existe um monte de coisas que entrariam ali no conceito do carro funcionar. Como software, é a mesma coisa. Agora, o conceito fundamental do software, para a gente dizer que ele funciona, é que ele resolve o problema do cliente. Para pensar no porquê que você cria software. O mundo já existia, tudo que a gente faz hoje a gente já fazia. Talvez não com a mesma velocidade, talvez não com a mesma eficiência, mas as coisas que a gente faz hoje não são tão diferentes das coisas que a gente fazia antes de ter computador pessoal, antes de ter servidores. Tá? Não é tão diferente. A grande diferença aí é que a gente sempre teve problemas para resolver, né? A grande diferença é que o software ele consegue acelerar, ele fornece produtividade. Então, o que o software faz é resolver problemas do cliente. A gente criou o software para resolver problemas, às vezes de produtividade, às vezes para facilitar a vida dele, mas ele precisava fazer alguma coisa e ele pede um software para fazer. Por exemplo, fazer um cálculo. Eu tenho que fazer um cálculo do imposto de renda, imagina aí o seu imposto. Não é uma coisa mega simples, apesar da gente olhar o software da Receita e ele só tem um monte de campo lá, um monte de formulário, né, para você preencher, no final ele faz um cálculo. Como funciona esse cálculo? Existem tabelas dentro do software. Existem várias coisinhas ali que o software tem dentro dele para poder fazer esse cálculo. Antigamente você teria que fazer esse cálculo com, sei lá, com uma planilha, com um papel, com uma folha de caderno. E você demoraria algumas horas, talvez, para chegar nesse valor. Você vai ter que ver se está certo, de onde que eu tiro a alíquota tal, de onde vem a taxa Y, qual que é o valor que eu tenho que deduzir, qual que é, não, é um cálculo que tem o seu nível de complexidade. E quando você faz isso no papel, demora, sei lá, horas para fazer. No software da Receita, quando você fez sua declaração, se você já fez, você vai ver que você coloca os valores e já sai tudo preenchido. Você preenche os campos lá, o valor do seu imposto, quanto você deve, quanto você vai receber, já aparece na hora ali. Ó. O computador fez todo o cálculo para você. Então, a gente tinha um problema antes de ter o software do imposto. Né? A gente tinha que fazer na mão e demorava, e enchia o saco, você fazia tudo errado. O software resolve esse problema. Ele, além de fazer rápido, ele garante que está certo. Ele vai fazer o cálculo assim como a Receita pediu para fazer. Ou seja, software serve para resolver um problema do seu cliente. E o termo que eu sempre costumo usar aqui no canal é: ele atende um requisito. Seu cliente ele tem um requisito, ele tem uma necessidade. E a forma como a gente expõe a necessidade enquanto está produzindo software, profissionalmente, pelo menos, é ter um requisito. Pode ser que seu requisito seja um e-mail, pode ser que seu requisito seja um documento do Word, um PDF, pode ser que seu requisito seja um card no Gira, sei lá, no Trello, na ferramenta que você usa aí, no quadro Kanban da sua empresa que fica pendurado ali. Mas existe um requisito. Em algum lugar, o seu cliente documentou a necessidade que ele tem. Olha, eu preciso de um software que faz o cálculo do imposto de renda. E esse cálculo tem que ser baseado na tabela X, na Y, e ele vai descrevendo o que precisa. Então, a gente testa o software para saber se ele funciona. E software que funciona é o software que resolve o problema do cliente. Não é o software que está lá e que tem a mega arquitetura e que tem a sua complexidade de código. Isso faz parte do desenvolvimento. Mas o cerne da coisa ali, o objetivo principal
do software é sempre resolver o problema do cliente. Então, para saber se o software funciona ou não, você precisa saber se ele resolve esse problema, se ele atende os requisitos que o seu cliente pediu. É para isso que a gente testa software. É para isso que você testa o carro que a fábrica entrega. Né? Você precisa ver se ele atende todos os problemas do seu cliente. Não é só se o carro anda, se ele se movimenta quando você pisa no acelerador, se ele freia quando. Tem várias coisas que precisa checar para saber se o seu carro funciona. Tem que ver se o ar-condicionado está funcionando, se o sistema de som funciona, se as luzes acendem, se a porta trava, se o vidro levanta quando você aperta o botão. Tem uma série de requisitos. Então a gente sempre testa software para saber se o software funciona. E funcionar é atender o requisito do cliente. Lembra aí que tem muita coisa que pode fazer parte do seu requisito, então ter bugs também faz parte do requisito. Ou melhor, não ter bugs, né? Se você faz um software e ele buga, o cara está usando o seu sistema aqui e aparece uma mensagem de erro, ele não está funcionando. Isso é muito óbvio. Mas quando você faz um software que, por exemplo, quando o cliente clica ali, no exemplo do imposto de renda, né, seu cliente faz ele demorava 1 hora para fazer esse cálculo numa planilha em papel. Se você demora 1 hora para entregar o cálculo do imposto na tela para ele, o resultado é o mesmo, não resolve o problema. Então, performance, muitas vezes, também faz parte do requisito. Não adianta você entregar um software que demora mais para executar do que se ele fizer a tarefa manualmente. Ele precisa ser rápido. O seu software, ele também, sei lá, precisa. Não adianta você entregar um software, um software do imposto de renda que calcula o valor do imposto errado. Existe uma forma de calcular. Se ele está fazendo o cálculo da forma errada, e ao invés de dar restituição, ele está gerando cobrança, num caso que era para gerar restituição, você também não está resolvendo o problema do cliente. Você está calculando do jeito errado. Então veja que resolver o problema do cliente é diferente de achar bugs. Essa é uma das coisas que a gente confunde muito. A gente acha que testar software é para encontrar bug. E não é só isso. Bug tem várias formas da gente descrever um bug. Ele pode ser um erro na tela, ele pode ser um problema de performance. Ele pode ser um erro na forma como você calcula. Bugs são inconformidades. Existe um resultado esperado para o seu teste, e se o resultado que o seu software entrega não bate com o esperado, é um bug. Não importa o que é esse resultado esperado. Não é só erro técnico. Bug pode ser uma coisa com várias naturezas diferentes aí.